Queria começar comentando da minha alegria de estar fazendo esse trabalho, né? Acho que essa ideia da FIAP de fazer um projeto integrado, né? Ou seja, criar essa financeira, essa fintech aí para a gente poder desenvolver os trabalhos de Data Science e Artificial Intelligence é muito boa. Então, parabéns aí. E a gente vai fazer essa apresentação da seguinte maneira. Primeiro, vamos fazer uma apresentação mais executiva, né, mais curtinha, só apresentando os resultados. Depois a gente discorre um pouquinho sobre o restante do trabalho que foi feito no notebook, ok? Então, vamos em frente. É uma apresentação rápida, né? Como eu disse, é um trabalho feito para uma suposta fintech chamada Quantum Finance, que aí teria contratado uma consultoria. Aproveitei, óbvio, coloquei o nome do professor Leandro aí, mas é como se nós estivéssemos trabalhando com o Leandro, fazendo consultoria para essa fintech, ok? Então, com relação à consultoria propriamente dita, né, o que a gente tem aqui, né? Que é uma indicação dos valores da empresa, coloca qual que é a proposta de valor, oferecer soluções financeiras singulares e automatizadas utilizando IA. Os valores são esses que foram escolhidos pela turma: integridade, transparência, excelência e inovação. Nós temos a visão da empresa, né, que fala um pouco como ela vê o mundo, a missão, né, que empodera todos com soluções financeiras, etc. Temos aqui o propósito, que é bem bacana, né? Nós transformamos o seu futuro em presente, né? Tem uma brincadeirinha aí com o presente, né? Tempo presente e dar um presente. E chegamos finalmente ao que a ideia é que essa consultoria forneça um modelo preditivo que usa uma base de dados pronta para poder entregar valor aí para a empresa, ok? Então, a solução 1 que a gente previu é uma solução que ela roda dentro do próprio Colab do Google, né? Então, a gente até vai fazer um exemplo aqui, mas basicamente a base de dados ela sobe para o Colab e você roda uma rotina. Eu fiz primeiro, tem um notebook que tem todo o passo a passo, com os dados, etc. Então, vamos passar aqui, vamos rodar esse modelo. A gente tem ele aqui, né? Aqui, quando eu vou fazer a entrada manual dos dados dentro do Colab, nunca esquecer que eu tenho que ter carregado a base de dados antes. Nesse exemplo aqui, ele está tudo por etapas. Eu já estou entrando na etapa final, porque as outras já foram executadas, mas quando eu rodo essa rotina, para a idade, vamos colocar 40 anos, sexo masculino, estado civil, então, se eu colocar alguma coisa errada, casado, não terminar, ele vai dar um erro. Favor escolher opção válida. Casado, mestrado, quantidade dependentes 2, tempo do último serviço 24 meses, está trabalhando sim, salário 10 mil, região de moradia, dentro da escala aqui 3, casa própria sim, valor dos imóveis 400 mil, quantidade de cartão de crédito 2, quantidade de carros 1. E aí ele calcula, né, o Colab ele tem essa, ele fica mexendo a tela para cima e para baixo, mas se a gente chegar aqui, o score de crédito previsto, né, em 440 pontos. Essa é uma primeira solução que a gente deu. A segunda solução, eu salvei os dados num arquivo com extensão PY, né? E ele consegue rodar dentro de uma janela DOS, porque eu já fiz o carregamento prévio das bibliotecas. Então, vamos fazer esse exemplo também. Esse é o programa que nos interessa. Dá 2 cliques nele, então, idade 40, sexo feminino, estado civil casado, mestrado, quantidade de dependentes 2, tempo do último serviço 24 meses, está trabalhando sim, salário, acho que a gente colocou 10 mil, se não me engano, só para dar um valor próximo, né, do score credit, região de moradia 3, casa própria 1 sim, valor dos imóveis, acho que a gente colocou 400 mil, quantidade de cartões acho que foi 2 e quantidade de carros 1. Algum parâmetro ficou diferente, porque o score de crédito aqui ficou um pouco diferente, mas ele faz o mesmo cálculo, é a mesma rotina, é o mesmo código, apertou Enter, zerou. Então, para a financeira ficou uma solução bacana, porque a gente tem uma coisa que roda mais rápido, não precisa do Colab, carregando dados, etc. Essa daqui seria aquela parte do pitch, né, que é apresentar o resultado, e aqui é uma parte mais acadêmica, que é falar de o que a gente fez aí no Colab, né. Grosso modo,
a gente tem que preparar os dados para poder trabalhar, então a gente tem que olhar para os dados. Então o que a gente faz? Toda hora imprime os dados, dá uma olhadinha, faz alguma operação, né? Quebrei um pouco a cabeça na hora que os dados estavam como true or false, e daí eu tive que convertê-los para 0 e 1, mas daí faz parte, né? E também para a própria visualização, como vocês podem perceber, aqui essas variáveis, score credit, o valor do imóvel em milhares e valor do salário em milhares, não, o valor do salário até que ficou bom, mas essas duas não ficaram muito boas, né? A visualização não está legal. Então, o que a gente fez? A gente refez a impressão dessas variáveis. Imprimiu novamente, fez um box plot de novo delas, aí fica mais fácil de observar o mínimo, 25%, a mediana, 75%, 100%. Uma coisa bem legal foi a impressão do sumário do modelo que foi feito, né? Um modelo de regressão, vem lá do Stats Model. A partir desse sumário, a gente consegue chegar em algumas conclusões, né? Isso daqui está aqui no PowerPoint, então não vou ficar entrando em muito detalhe, né? Mas é bem bacana porque a gente vê que algumas coisas casaram bem, né? Então, o R quadrado ficou legal, né? O ajustado também ficou em ordem. Isso daqui é estatisticamente significativo. Uma coisa que eu achei bem legal, que eu até expandi um pouquinho, o impacto que cada variável tem no score de crédito, né? Então, até para isso, eu parti do sumário, joguei no OCR, joguei numa planilha Excel, coloquei mais uma coluna aqui, que seria o valor absoluto, né, dos coeficientes, só para poder ordenar esses caras aqui em ordem decrescente, a gente perceber quem que é mais significativo no score de crédito, né? E a conclusão que eu cheguei, fazendo umas continhas aqui, é que com 8 variáveis a gente já atinge 95% da influência no score de crédito, né? A gente tem o total que foi colocado aqui, né? Que é a soma de todos os coeficientes, e daí calculando o percentual de cada um deles e fazendo o cumulativo, a gente vê que dá para usar menos variáveis aí. O que a gente pode fazer para melhorar essa base de dados? Então, aqui tem algumas sugestões também, né? Um deles é calcular Variance Inflation Factor para identificar se tem variáveis correlacionadas. Daí pode até servir para no futuro novos dados, porque não tem sentido ficar pegando alguma informação, é um trabalho a mais, tanto para quem dá informação como para quem recebe, de coisas que estão correlacionadas. Então, tem que ser um trabalho interessante, né? Remover ou combinar algumas coisas que estão redundantes, daqui acho que é uma ideia bacana, fazer transformação de algumas variáveis, enfim, sei lá, e verificar a consistência de dados, revisar algumas variáveis categóricas, aquelas que a gente colocou lá, que isso daqui eventualmente dá para agrupar, ver a possibilidade de incluir novas variáveis, trabalhar com resíduos e aumentar a amostragem ou qualidade dos dados. Daqui, se for aquela coisa que você levanta os dados, a empresa faz essa consulta, porque se for dado comprado, não tem muito o que fazer. Coloquei aqui uma coisa que eu achei interessante também, que seriam alguns desafios adicionais. Não dá para fazer, senão a gente não só faz esse exercício, tem outros para fazer também, né? Mas um trabalho legal seria repetir isso daqui que foi feito, colocando esse código dentro de um Excel, que daí fica mais fácil de você interagir. Então, tem algumas bibliotecas aí que ajudam. E uma outra possibilidade também seria fazer esse mesmo cálculo, mas em batelada, não um a um. Interessante. E uma possibilidade legal seria testar outros modelos para ver como que eles se comportam. Então é isso aí. Espero que tenha ficado bom, espero que tenha gostado. Eu posso dizer que para mim foi muito, muito gratificante fazer esse trabalho. Então, obrigadão, hein?